Bom dia, paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, a sua casa, sobre tudo que você toca. Seja abençoado em nome de Jesus. Olha, hoje eu tenho uma mensagem para continuar aqui falando a respeito um pouco de mentalidade. E não perca, fica aqui com a gente que tem uma mensagem para você muito de Deus mesmo, que realmente vai abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar aí tudo que você faz, sua saúde, enfim, em tudo. Lembra que ontem eu estava falando a respeito de mentalidade e eu falei um pouco do Espírito de Deus? E aí eu li esse texto de Coríntios aqui que diz o seguinte: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia nós temos a mente de Cristo. Está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15. E aí eu li ontem o livro de Romanos, eu queria continuar meditando aqui no livro de Romanos com vocês, porque esse livro traz para nós algumas revelações tão importantes para que nós tenhamos uma mentalidade segundo a mentalidade do Espírito de Deus, segundo aquilo que o Espírito foca. Quando nós focamos naquilo que o Espírito foca, então todas as coisas elas começam a cooperar para o nosso bem. Você já ouviu aquela palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Pois é, então. Essa palavra aqui, ela traz uma revelação tão profunda para nós que quando nós começamos a viver no Espírito de Deus, nós começamos a ver a natureza, ou seja, a criação de Deus, começar a ser transformada ao nosso redor. Isso é muito importante. Por que, irmãos, que eu estou falando isso aqui? Porque quando nós trazemos para o nosso interior a existência do Evangelho, quando nós internizamos essa existência do Evangelho e começamos a praticar os princípios da palavra de Deus, tudo se transforma. Olha o que diz no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 18. Eu vou ler alguns versos aqui para vocês, como sempre, tá? Diz assim, ó: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha só, aquele que tem a mente de Cristo começa a perceber a glória que nele é revelada. E o sofrimento já não é mais a coisa mais importante. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, quer dizer, o universo em que você atua, os lugares onde você anda, eles aguardam que a sua natureza espiritual seja revelada. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quando Adão pecou, a natureza, ela ficou sujeita ao pecado, ficou sujeita às coisas imundas, né? Que são também influenciadas por alguém chamado Satanás. Então, por isso que a gente vê a maldade, a gente vê guerras, a gente vê as pessoas querendo se suicidar, a gente vê morte, a gente vê tudo isso. Mas quando nós revelamos a natureza espiritual que Deus colocou em nós através do Espírito dele, quando nós ativamos isso, nós começamos a ver as coisas serem transformadas. No 21 diz: na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a glória, a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Você tem autoridade delegada por Deus, ortogada por Deus. Os advogados podem até falar muito melhor a respeito dessa palavra ortogada, quer dizer que Deus delegou essa autoridade, ele é o mandatário e ele agora ele faz com que, por conta de você manifestar a natureza do Espírito, que compreende as coisas do Espírito, você transforme o que? A realidade desse mundo na glória de Deus.
E a natureza, as coisas desse mundo, elas aguardam com uma grande expectativa para que você manifeste essa natureza, para que ela mesmo se liberte. E quando você faz isso, irmãos, a bênção de Deus, ela vem até nós. Então, e essa é a verdadeira lei da atração, que você atrai ao Espírito de Deus através do quê? De uma vida santa, através do quê? Respeitar os princípios de Deus, através do quê? De você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamos, nessa esperança, fomos salvos. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência a aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Quer dizer que quando nós andamos em Espírito, olha só, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos que são inexprimíveis, que a gente não pode entender. Entende isso? Isso é muito tremendo. Isso é para quem quer viver no Espírito. Então atrai o Espírito de Deus. Porque quando você estiver passando dificuldade, saiba, o próprio Espírito de Deus vai interceder diante de Deus para que venha a realidade de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não sabe como orar. Você já fez aquela oração e ficou orando, e muito tempo orando, e nada acontece? Pois é, então. O Espírito de Deus, ele tem a linguagem correta para acessar o trono de Deus e acessar a vontade de Deus na nossa vida. E quando isso acontece, nós que discernimos em espírito, conseguimos discernir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E isso faz toda a diferença. Aí diz aqui no 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Todos os que o amam. Tem uma condição aqui, a todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para nós. Olha o que diz o 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Existe uma conclusão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que tremendo, se Deus é por nós. Se Deus é por nós que vivemos em espírito, quem vai ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a favor de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou, porquanto estou seguro que nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente tempo, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, irmãos, aqui eu fecho, que texto lindo. Nada pode separar a gente, nada pode separar-nos do amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? Viva em espírito, cultive viver em espírito, comece a discernir as coisas, então a realidade que está à sua volta será transformada. A bênção, a maldição se torna em bênção. Por quê? Por conta do Espírito de Deus que vive em nós. E se Deus é por nós, nada será contra nós. Eu gostaria de ficar falando horas aqui a respeito disso, mas o tempo não nos permite por conta da gravação dessa live. Mas olha só que interessante, irmãos. Nada pode separar nem profundidade, nem porvir, nem futuro, nem nada. Você é de Deus, Cristo morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai. Você tem o Espírito de Deus dentro de você para testificar de todas as coisas e transformar todas as coisas na sua vida. Que Deus te abençoe, Pai. Em nome de Jesus, eu encerro, Senhor Deus, essa meditação, esse devocional nessa manhã. Senhor Deus, chamando à existência as coisas espirituais na minha vida e na vida dos irmãos que estão me ouvindo, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, fazendo isso, a nossa realidade será transformada através de uma mente de Cristo, uma mente saudável, uma vida santa. Pai, santifica-nos em Ti, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima.